Ó, a primeira coisa para você ser pesquisador, porque assim, a pessoa, ela é pesquisador, primeiro, porque ela gosta. Porque ela adora o que faz, né? Não tem grandes apelos, né? Como outras profissões, tal. Você não tem grandes apelos econômicos, financeiros ou monetários, tipo assim, eu vou tentar agora nessa parte de ciência de dados, eu vou montar uma empresa, vou fazer... Não, eu acho que a pessoa que é pesquisador, ela primeiro vai porque ama, adora, é fascinada com aquilo que faz. É aquilo que você, independentemente de a pessoa tá cansada, com fome, com sono, mas quando ela vê uma coisa, ela é tão curiosa, ela tem um fascínio tão grande que aquilo ela fica correndo atrás, vendo. Então, assim, é paixão, né? A primeira coisa, a pessoa tem que ser apaixonada, né, pelo que faz, pelo que quer fazer. Então, o grande conselho que eu dou é esse. Só siga essa carreira se você for apaixonado pelo que você quer fazer. Senão, certamente você vai se frustrar. O maior desafio, primeiro, lidar com esse sistema e essa burocracia que rouba a energia e produção da gente dentro da universidade. Esse é o grande problema da universidade pública brasileira, né? Deixar isso muito claro, é que assim, os sistemas administrativos, os processos são todos arcaicos, antigos, e que muitas vezes você passa mais tempo, né, envolvido e sugado por isso do que qualquer outra coisa. O tempo que você poderia estar destinando justamente à orientação de alunos, a você escrever os produtos, né, científicos, tecnológicos, buscar financiamento, projetos, etc. Então, esse é o maior problema. É óbvio que assim, a gente está num cenário muito ruim para ciências, aí eu não vou bater nisso, porque isso é geral. Mas essa questão interna é o grande problema, acho que de todos os pesquisadores brasileiros, não é só meu não. Mas tanto que na minha coordenação agora, né, eu estou no segunda gestão, né, do programa mestrado doutorado em bioinformática, tudo que a gente pode informatizar, automatizar e diminuir, desburocratizar, a gente faz. Então, o maior desafio como educador é primeiro mostrar isso. E segundo, mostrar como combater isso. E tentar formar pessoas que efetivamente, né, elas, caso trabalhem, né, com divulgação em massa, etc., ou qualquer coisa, elas ajam tecnicamente, baseadas em evidências, em fatos, e não fiquem propagando opiniões pessoais. Você sabe que tudo também cria, né, oportunidades boas. Durante o início, né, da pandemia, e eu trabalhei bastante, já tenho quase 10 artigos publicados, né, nessa parte de Covid e tudo, eu fui muito chamado para entrevista, em jornais, em televisão e tal. E uma coisa que eu fiquei muito contente é, por exemplo, uma vez quem me entrevistou foi um rapaz, provavelmente sua idade, ou mais jovem, que já era contratado da Folha de São Paulo, que é um dos jornais, né, de maior circulação e de credibilidade. Ele, basicamente, o que é que ele fazia? A função dele era verificar a veracidade do que estava chegando lá. Então, ele chegou a um artigo de uma suposta revista científica e ele entrou em contato e falou: o que é que você acha sobre isso, né? Falando da origem do vírus, aí tinha teorias conspiratórias e tudo com um verniz de científico, tá? Então, assim, isso cria oportunidades, né, para todos na área de divulgação científica ou da mídia de uma maneira geral, de você ter novos postos de trabalho de pessoas trabalhando para justamente ver se é fato ou fake, né, se é verídico ou não, procurando pessoas que são especialistas. Isso é muito legal, né? Tem o lado bom de tudo isso. Eu fiz minha graduação na Universidade Federal da Bahia. Eu sou de Salvador, né? Eu sou soteropolitano, né? Enfim, e durante a minha graduação, eu sempre gostei, eu sempre fui mais ligado, eu sempre gostei muito do meio ambiente, da natureza, né, em si. Então, foi uma questão até mais natural mesmo de eu ir para a área de botânica, né, trabalhar, né, com a parte de reservas, de matas, etc. e tal. Então, eu sempre gostei dessa área de botânica.
Mas no final, né, da graduação, o que é que eu percebi, o que eu gostava? Tem um grupo de organismos, né, que eu sempre achei que eles, desde essa época, eles eram muito pouco estudados e, inclusive, até hoje, né, você, com raras exceções na graduação em Ciências Biológicas, você tem uma disciplina específica para eles, que são os fungos. Então, eu fiz a minha monografia de bacharelado e TCC, já na área de biologia de fungos. Inclusive não tinha ninguém para me orientar, a orientação foram de pessoas externas, né? Uma da Federal de Santa Catarina, outra da Federal de Pernambuco. E aí depois eu enveredei por essa área, tá? E por uma questão, né, que eu estava ligado e que na micologia você tem a tradição, né, botânica é uma disciplina mista, né? Você tem a tradição botânica e microbiológica. Eu acabei fazendo doutorado em botânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Hoje, as barbaridades, as coisas erradas, as maluquices que as pessoas tinham de opinião e que ficavam restritas a uma mesa de bar com 2, 3 amigos, as pessoas podem propagar para o mundo todo. Hoje, o maior desafio do educador é justamente o que você comentou, né? E eu também falei no início dessa entrevista. Hoje em dia, qualquer pessoa ela pode ter acesso a algum tipo de mídia, colocar alguma opinião dela. Lembre-se que a opinião é completamente diferente de fato, né? Completamente diferente de algo que foi provado, de evidência. Então, tipo assim, a opinião é uma questão pessoal. Só que o que é que acontece? Se essa pessoa começa a colocar opiniões que são completamente anticientíficas, que são inverdades, elas podem, primeiro, angariar, a depender, né, do tipo de mídia e do alcance, um grande número de pessoas e quase que doutrinar mesmo essas pessoas. Então, para mim, é um problema muito grande o que hoje se chama de influenciadores digitais, tá? Porque é óbvio, como tudo na vida, você tem um lado bom e um lado ruim. Do ponto de vista bom, é bom que a pessoa tem voz, tudo, mas tem um lado muito ruim. Umberto Eco, que obviamente você deve conhecer, né? Escritor, filósofo, professor de humanas e tudo, já está falecido, famosíssimo. A opinião dele é o seguinte: hoje, as barbaridades, as coisas erradas, as maluquices que as pessoas tinham de opinião e que ficavam restritas a uma mesa de bar com 2, 3 amigos, as pessoas podem propagar para o mundo todo. É o que me fascina, é o que eu sou apaixonado, é algo sensacional, é o que me deixa vivo, o que eu mais gosto de fazer, literalmente. Eu sempre soube, desde a minha antiga 6ª série, hoje eu acho que é 7º ano, né, ou coisa parecida, eu tinha a certeza absoluta que eu queria ser biólogo e que eu queria ser pesquisador. Agora, teve um estímulo, um momento, até um ídolo mesmo. Em 1983, na verdade, assim, a série original, o livro saiu em 1980 e isso naquela época levava tempo, quando a série televisiva saía, por exemplo, dos Estados Unidos, chegava até aqui. Ele é um dos, já está, obviamente, o pesquisador já está falecido, mas ele é um dos grandes nomes na ciência, em física, astronomia e em divulgação científica. Carl Sagan. Sempre foi, desde que eu vi a série Cosmos original, foram 13 episódios, eu tinha 12 anos de idade, eu fiquei fascinado. Tá? Na época ele era casado com Lynn Margulis, que também foi uma grande pesquisadora, né, na área de ciências biológicas, então assim, tinha toda uma parte de origem da vida. Eu já tinha esse pendor, essa vontade, depois que eu vi, eu falei, eu quero ser pesquisador mesmo.